Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Matheus Ferraz. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam, deem um hype, sigam-me nas redes sociais se quiserem apoiar o nosso trabalho. Link do LivePix na descrição. O tema do vídeo de hoje é mais uma resposta, eu diria talvez comentário, a um vídeo de um criador de conteúdo famoso aqui no YouTube chamado Samuel Baum, no qual ele falava sobre a nostalgia que nós sentimos em relação ao passado. E ele discutia se de fato a nossa sensação de que antes era melhor se justificava. Porque muita gente critica quem é saudosista exatamente porque o passado tinha seus problemas. E de fato nós às vezes, no nosso delírio, romantizamos algo que não merece nenhuma romantização. E o Baum argumenta no vídeo, o Baum argumenta no vídeo que nós sim tínhamos motivo para ser mais felizes no passado. Havia estabilidade econômica, havia uma sensação de progresso, havia aquele sentimento de que finalmente nós estávamos caminhando para um mundo em que os conflitos seriam minimizados. E que na verdade hoje nós experimentamos o contrário, uma volta dos conflitos, uma volta do tribalismo, uma volta da violência em várias instâncias, em vários níveis. E a nostalgia, segundo ele, sim, tinha um certo sentido. Havia no passado razões para que nós fôssemos mais felizes do que hoje. E eu deveria dizer que sim, eu concordo nesse aspecto com Samuel Baum. Eu acho que nós temos sim motivos para idealizar o passado em certo sentido. Existe algo no passado que hoje não existe mais. Existem dimensões do passado que se perderam. Existem projetos que no passado tinham vigor, que contribuíam para a cultura brasileira, que desapareceram. Existem projetos, autores também que não estão mais entre nós, que morreram. E tudo isso, sim, dá motivos para nós sentirmos saudade do passado. Por outro lado, nós também deveríamos rejeitar o passado ou aceitar que ele passou, porque o futuro está aí para ser escrito. E de certa forma, nós também somos responsáveis pelo que será no futuro. Afinal, Santo Agostinho já dizia que nós somos o tempo. Então, como nós formos, também vai ser o tempo. Se nós reclamamos do presente, é porque nós também temos culpa de o presente ser assim. Se nós nos queixamos do futuro, é porque nós não estamos fazendo a nossa parte para que o futuro seja melhor. Então, a nostalgia, ela é ruim, ela é perniciosa, na medida em que ela não nos permite absorver o que há de melhor no passado e tentar restaurá-lo ou tentar torná-lo melhor no futuro. Quando nós não empreendemos esse esforço, a nostalgia é ruim, porque a nostalgia só nos faz olhar para trás. Quando nós somos, como diria aquela famosa frase de Petrarca, simul ante retroque prospiciens, quando nós somos esse ser que olha para o passado e para o futuro. Nós precisamos pensar no futuro também, porque é o futuro que nos mantém vivos. É o futuro que nos permite pensar para além desse círculo fechado que nós tememos tanto e do qual falei também no vídeo anterior. Esse círculo fechado que não nos permite sair, que não nos permite criar uma nova história, que não nos permite o exercício da liberdade, ele precisa ser quebrado. E para quebrá-lo, nós precisamos sim de uma relação com o passado, mas que seja uma relação com o passado que busque separar o que há nele de bom e o que há nele de ruim. E a nostalgia às vezes não nos permite que nós empreendamos esse exercício. E claro, a época que o Baum comenta teve muitos problemas. Basta pensar na Guerra dos Balcãs, basta pensar no que aconteceu em Ruanda em 94, basta pensar na escalada dos conflitos Israel-Palestina, que também houve nos anos 90. Esses conflitos continuaram na realidade. Eles não se apagaram porque a União Soviética caiu em 1991. Eles continuaram e eles prenunciaram, de certa forma, o que aconteceria hoje, o que está acontecendo hoje. Esse conflito da Iugoslávia prenuncia o problema étnico. Basta pensar no caso Rússia e Ucrânia, em que a Rússia crê que pode exercer o imperialismo sobre a Ucrânia, em que a Ucrânia quer se europeizar, em que a Europa quer também ampliar sua esfera de influência sobre aquela região, justamente como forma de pressionar a Rússia para trás. Claro, nós temos também o imperialismo sérvio, embora hoje adormecido, mas a Sérvia é uma grande aliada da Rússia e ele pode se manifestar rapidamente. Basta recordar o caso do Kosovo também. Kosovo que continua na luta pela sua independência. Então vejam que essa perspectiva de fim da história, que o início da década de 90 nos passou, ela foi uma ilusão. Eu não quero abordar muito também essa perspectiva, porque eu não li o texto do Fukuyama, não tenho vergonha nenhuma de falar que não li.
Mas eu acho que esse sentimento de fim da história, de fim do homem, é um sentimento curioso, porque ele nos dá a sensação, de certa forma, de que nós podemos nos preocupar apenas com os aspectos mais superficiais da vida, que nós podemos continuar preocupados com o consumo, que nós podemos continuar preocupados com o lazer, que nós podemos continuar preocupados com o futebol, com N questões que passariam na frente desses problemas civilizacionais. Ao mesmo tempo que nós não percebemos que a manutenção do que nós chamamos de civilização depende de um esforço enorme, depende do concurso de várias vontades para que ela permaneça dia após dia. E a perda dessa consciência que leva ao colapso da civilização. Como dizia Yeren na luta pelo direito, é a perda da consciência do caráter de luta que existe no direito, na civilização, que leva ao declínio de um e de outra. De um e de outra, naturalmente. Quando nós perdemos essa consciência da luta, essa consciência da conquista, nós desprezamos, nós tomamos aquilo como algo dado, que na verdade não é. Na verdade é algo que é produto de um combate diário que cada um precisa exercer e a que nenhum de nós pode renunciar. E quando nós adquirimos essa consciência, nós temos mais condições de construir um futuro melhor, justamente porque nós temos a dimensão da importância do passado. Nós não rejeitamos o passado totalmente. Nós vemos que há no passado virtudes, como há virtudes no presente que o futuro vai reconhecer, e há vícios em nós que o futuro vai repudiar também. Nós temos de certa forma, acreditar numa certa reciprocidade e julgar com justiça o passado, esperando também que o futuro vá nos julgar com justiça. É claro que é uma esperança vã, porque nós não controlamos os desígnios dos seres humanos do futuro, mas é a nossa esperança, é a nossa tentativa de perpetuar um círculo positivo, um círculo virtuoso de julgamentos e de perspectivas. Então a nostalgia, ela talvez tenha lugar dentro da nossa realidade, mas ela não deve servir como fator de paralisia nem de necrose. O grande problema hoje é que a nostalgia se tornou uma necrose. Se você olha a indústria cultural, você encontrará filmes que são remakes, reimaginações e pouca tentativa de um esforço novo, da apresentação de um novo produto, de uma nova forma, de um novo conceito, de um novo super-herói, por exemplo. Nós vivemos de reciclar o que há no passado. E isso, obviamente, é um fator de necrose. Porque esses ídolos vão morrendo. A criatividade humana vai morrendo quando nós não ousamos tentar algo novo. Quando nós não tentamos acrescentar algo ao que já foi feito. Quando nós nos rendemos àquela sensação de que não há nada novo debaixo do sol. Que é uma das tentações contra a qual, por exemplo, o Pierre Bourdieu alertava no texto sobre a televisão, que eu já comentei aqui no canal também, de nós cairmos naquela tentação, não há nada de novo. Que é o contrário do tudo é novo, que também é outro problema. Mas na nostalgia, o principal problema é, não há nada de novo. Nós temos de escapar dessa tentação do não há nada de novo. Nós precisamos entender que existem coisas novas em gestação, produto da nossa experiência histórica. A partir do momento em que nós nos posicionamos com relação ao passado, com a nossa perspectiva, quando nós absorvemos o que ele tem de positivo e tentamos integrá-lo com as virtudes do presente para gerar um futuro melhor, esse esforço é criativo e ele evita a necrose cultural. A necrose cultural que acontece hoje é culpa dessa mentalidade nostálgica que não se engaja na construção do futuro, que não se engaja na construção do amanhã. Quando nós temos essa atitude de necrose, a nostalgia é um veneno. E as pessoas que criticam o saudosismo, que atiram pedras nessas iniciativas nostálgicas, elas não deixam de ter razão à sua maneira, porque são iniciativas que demonstram a necrose. Evidentemente não são indivíduos que agem ativamente por ela, não são indivíduos que defendem esse apodrecimento, mas eles com a sua ação talvez alienada, concorrem para a destruição, a putrefação da cultura. E nós precisamos estabelecer um esforço de sempre melhorar o que já está estabelecido. E a nostalgia não deve servir para nós como esse fator de necrose, esse fator que tampa a visão do futuro, que é como se fosse um muro que faz sombra à luz do sol. Não é possível que isso aconteça, porque se nós persistirmos nessa mentalidade, nós não viveremos. Nós seremos o produto das circunstâncias.
nós não conseguiremos inaugurar algo de inédito. E não se enganem, há muitas coisas que precisam ser feitas e o nosso esforço é fundamental para essa tarefa. Eu acho que a nostalgia não pode ser essa ferramenta de alienação e de destruição que tanta gente tem defendido. A nostalgia precisa ser, se é que nós podemos chamar isso de nostalgia, uma relação respeitosa com o passado. Eu tenho até uma citação do Oliveira Lima, eu não vou pegar aqui não, mas ele fala isso, ó, o passado é bonito, é bom, é parte do que eu sou, mas eu também não fico me lamentando porque o passado passou. Eu acho que nós temos de pensar, nesse ponto é muito correto, que a nossa melhor fase é o agora, porque é a única fase cujos rumos nós podemos de alguma forma influenciar. E no agora nós temos plenas condições de melhorar. É ter esse sentimento talvez de que a melhor época ainda está por vir. E não esse sentimento de que o meu auge passou, eu sou alguém decadente, fracassado, tudo que eu fizer daqui para frente não vai prestar. Nós não podemos pensar isso. Nós precisamos encontrar formas de melhorar a cada dia, de fazer com que a nossa melhor fase seja sempre a próxima. E de fazer com que, claro, a melhor sociedade seja sempre a próxima. O que é muito difícil. Porque não existe essa relação de progresso, de linearidade. Justamente porque há várias dimensões diferentes. Como escreve o Alfred Weber, existem várias dimensões. Existe a dimensão cultural, a dimensão civilizacional, a dimensão da sociedade. E a civilização talvez seja, de todas elas, a única que experimenta essa linearidade. Ou seja, a técnica avança, nós temos acesso a remédios, temos acesso à tecnologia, temos a videoconferência, temos o computador, temos processadores ultra rápidos, computação quântica, inteligência artificial. Tudo isso experimenta sim uma evolução, mas por outro lado nós temos sociedades fragmentadas, desintegradas, nós temos pessoas que não sabem se comunicar, pessoas que não têm domínio da linguagem, nós temos perda de iniciativas que vão embora porque faltam pessoas capazes de continuar o trabalho, faltam pessoas que vão consumir aquele trabalho. Então percebam que são dimensões independentes e a evolução de uma não implica a evolução da outra. E na verdade, claro, a técnica é a única coisa que avança sempre e que não dá sinais de que vai retroceder, a menos que ocorra uma guerra total que destrua tudo. Mas mesmo assim, existe um horizonte sempre de recuperação muito forte na técnica. Por outro lado, na cultura e na sociedade, essa recuperação é sempre complicada. Sobretudo na cultura. A cultura talvez seja aquela área em que mais é difícil você recuperar a iniciativa. Porque existem muitas ideias que são inexequíveis na prática e que vão desaparecer às vezes no espaço de uma geração. Por falta de público que saiba interpretá-las, de um público que saiba estabelecer um diálogo com elas e que talvez as integre em algo melhor. É uma grande dificuldade. Nosso único consolo talvez seja o florescimento repentino dessas ideias que acontece. Às vezes, pela felicidade de um intérprete qualificado, um autor sai do esquecimento. Um autor se torna mais conhecido, um autor talvez desfruta do sucesso que ele mereceria em vida e que não aconteceu. É possível, mas é algo que é sempre produto de uma iniciativa individual, que não é algo produzido pelo coletivo, pelo menos em um primeiro momento. Evidentemente que esse autor, com a interpretação de um nome morto, ele vai estabelecer redes de diálogo, vai estabelecer colóquios, vai estabelecer universidades, vai estabelecer ciclos de estudos, e tudo isso vai gerar um efeito virtuoso. Mas em primeira instância é algo individual. E na sociedade, essa questão também é difícil, porque cada sociedade segue um ciclo diferente, segue um ritmo diferente, e de certa forma a imposição de certos valores a certas sociedades é sempre algo complicado e que pode gerar crises de proporções inimagináveis, até mesmo a aniquilação das sociedades. De modo que a nostalgia para nós, ela talvez seja uma instrução do que não fazer, de como não olhar para o passado, de como não se relacionar com ele e de como talvez entender que o futuro é melhor porque o futuro é onde ocorre a liberdade. Na verdade, o presente é melhor porque o presente é onde ocorre a liberdade. Isso é que é o mais importante. Eu acho que a nostalgia não pode ser para nós um motivo de hesitação. Se a nostalgia quer dizer hesitação, eu rejeito a nostalgia. Se a nostalgia quer dizer um compromisso
de superar o passado integrando a sua positividade, então nesse caso sim, pode me declarar o maior dos nostálgicos. Até o próximo vídeo.